O karma do artista é a vontade de sempre querer mostrar mais do que aquilo que ele consegue. Então, por mais que o artista consiga mostrar alguma coisa, ele sempre tem alguma coisa que ele não conseguiu. Ele é sempre um insatisfeito, Ele tá né? sempre insatisfeito, exato. Então vamos lá. Hoje aqui no Nisológico, a fera que tá aqui comigo é Silvio Giraldi. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui. Que prazer estar aqui, cara. Cara, pra mim foi uma surpresa grande esse convite. Eu lembro muito ainda da sua entrevista no jogo, quando eu vi você, cara, imitando o Matos Matias. Só um detalhe, a gente está se conhecendo aqui agora. Faz parte da magia do Nisológico. Estamos nos conhecendo pessoalmente aqui. É uma bela surpresa mesmo, cara. Eu nunca imaginei que um dia a gente ia estar aqui conversando. Olha aí, cara. Enfim, mas tá falando da entrevista do Jô que eu dei? Do Jô, cara, eu rachei o bico naquela entrevista. Tanto é que às vezes eu comento, eu dou aula de dublagem também. Então, às vezes, eu comento essa história que eu ouvi de você lá no Jô. E acho que você deve ter ouvido também, não sei. Mas assim, eu não conhecia o Matos Matias, mas... É o dublador do Fred Flintstone. Exatamente. Essas histórias, elas percorrem, né, as gerações da dublagem, né, cara? E o Marcos, ele era uma figura lendária da dublagem, né? Meu, tem essas figuras, né? Não, mas você imita ele direitinho, cara. Puta, é fantástico. O Marcos, ele tinha aquela coisa, era um jeito de falar. E é melhor que o original. Não sei se você já viu os Flintstones no original. Sim. Tem uma voz meio assim, né? Ele fala, Barney e tal, uma coisa meio... Cara, é um fenômeno, porque aqui a gente já teve... A gente teve o Jonathan Harris, que quando veio ao Brasil, ele fez questão de cumprimentar o Borges de Barros, que fazia o Dr. Smith. O Jonathan fazia o Dr. Smith. Exato, né? O Dr. Smith Perdidos no Espaço. Ele dizia que o Borges de Barros conseguiu atingir uma excelência que ele não havia conseguido atingir no personagem do Dr. Smith. O trabalho do Borges melhorava o trabalho dele. Ele declarou isso. Sim, sim. E tinha foto dos dois. Sua lata de sardinha, né? Cara, mas... Outra voz muito... Vai na minha infância, cara. Exatamente, cara. Nossa, puta, mas Borges era... E hoje inclusive a gente tem até hoje uma herança, né? Quando a fala... Dá uma borgeada, né? Dá uma borgeada, né, cara? É uma coisa que o Borges fazia, né? Às vezes você falava assim, Borges, tem que colocar uma palavra a mais aí, tá ficando curta a frase, né? Pra preencher o movimento labial. Ele não acrescentava a palavra, ele acrescentava a borgeada. Que ele fazia um som, uma onomatopeia que de repente dava certo e virou o verbo. Era como o Mário Monjardim no Rio, que era fazer o salsicha do Scooby-Doo. Sim, por sinal, o meu mestre, o primeiro cara que acreditou em mim na dublagem, era a mesma coisa. Ele era considerado a Dercy Gonçalves da dublagem. Cara. Ele fazia uma vez, aí voltava, errava, voltava, ele nunca fazia igual. Toda vez que ele repetia, ele inventava uma coisa diferente. Então, você sabe que aqui também, ó, a Isaura Gomes, a gente falando desses caras vai lembrando, né, cara? A Isaura Gomes, cara, ela era assim, o jeito de trabalhar dela. Ela lia o texto e depois ela fazia olhando para a câmera, para o monitor, para a tela. E aí, você olhando, você falava assim, puta, vai dar tudo errado. Ih, perdeu a pausa, ih, trocou do lugar a frase. Aí, quando você assistia, tava tudo certinho, cara. Ela encaixou tudo, ela não falou nada do que tava ali, mas deu tudo certo. E a cena passava o recado. Ela apertou a tecla random, embaralhou tudo, quando você via... Tava perfeito, cara, né? Assustador. Você olha assim, é assustador. É outra escola, né, cara? É uma outra época onde os caras que inventaram, né? São os pioneiros, né? São os caras que... mas vamos imaginar assim o início da dublagem. Galera do rádio falou, olha, tem um negócio novo aí que tá acontecendo, que os filmes aí americanos estão chegando, os filmes e séries, a gente tem que traduzir. Né? Um índice de analfabetismo enorme, que tinha muito maior do que hoje na época. Sim. Então a gente vai fazer uma coisa chamada dublagem, que nós vamos chamar atores para fazer as vozes dos personagens. Imagina o que não foi aquilo. Cara, né? Acho que foi revolucionário, eu diria. Mas assim, e surgiu um novo nicho, né, pro trabalho de ator. Sim. Que até naquela época, como era uma coisa começando, né, essas histórias são passadas dos antigos pra gente, né? Como era uma coisa que estava muito começando assim, não se pagava muito bem. Como era uma coisa feita, tinha que estar todo mundo presente, tudo em volta do mesmo microfone, porque era uma dificuldade de gravação de pistas, não havia múltiplas pistas como a gente tem não hoje. Tinha também o esquema de hoje
de você, mesmo quando gravava todo mundo junto, existia um esquema onde o cara entrava, fazia toda a parte dele ali e saía. Não, o cara ele ficava à disposição, se o personagem dele entrasse no início e no final, ele tinha que ficar o dia inteiro ali, porque o filme era dublado na ordem. É isso aí. Né? É isso aí. Não existia um esquema de escala. Tinha situações assim, por exemplo, o protagonista do filme, o cara, vamos supor, que sofria de... O cara era... Hoje tem que mudar, né? Alcoólico, alcoólatra, enfim. O cara bebia demais. E no dia seguinte ele não conseguia ir. Eu não conseguia levantar para ir. Todo o elenco ia na casa do cara, enquanto um fazia o café, o outro dava banho nele, o outro pegava a roupa, o outro... Ia todo o elenco para trazer o cara pro estúdio. O cara chegava no estúdio carregado, mas ele se aprumava na frente do microfone e conseguia fazer o trabalho dele. Eu não vou ficar citando nomes. Não precisa. Mas a história em si eu já imagino quem seja. Inclusive tem uma história muito famosa dessa figura. Que ele tava eu já contei isso aqui, mas quem está nos vendo aqui, né? Ele estava fazendo um filme do Henry Fonda, que é um ator excepcional, pai da Jane Fonda, né? E do Peter Fonda. Sim. E ele gravou tudo e depois ele saía ali da IC, ali na rua Tibério, onde hoje é a BKS, e ia pro bar encher a cara. Né? Isso já era de praxe. Mas... Deixa eu só concluir aqui, você vai fazer. E aí chegou umas 2 ou 3 horas depois que tinha acabado, ficou faltando uma falinha e ele tinha que entregar, o pessoal tinha que entregar o filme naquela tarde, não tinha como. Correram lá, falaram, vem aqui, volta que você tem que gravar uma falinha. Ele tinha que falar presidente dos Estados Unidos. Então ficou o filme inteiro impecável e uma fala no meio, presidente dos Estados Unidos. E uma coisa ruim de falar, né? Não, ruim, cara. Presidente dos Estados Unidos é enjoado de falar, cara, né? Nossa, mas os caras tinham que fazer a arte lá naquela época, né? Não dava pra você pegar a fala e colocar ela, grudar em qualquer lugar assim. Você tinha que usar, era um estilete, né? Era feito na moviola, né? Emendava com durex, cara. Era na moviola que fazia. Né? Era uma época... E assim, o artista, de uma forma geral, ele tem uma certa melancolia, né? Porque a alma do artista, ela tem aquele karma de você... O karma do artista é a vontade de sempre querer mostrar mais do que aquilo que ele consegue. Então, por mais que o artista consiga mostrar alguma coisa, ele sempre tem alguma coisa que ele não conseguiu. Ele é sempre um insatisfeito, ele está né? sempre insatisfeito, exato. Então, eu acho que isso faz com que os artistas, por excelência, por a essência do artista, né, de uma certa forma, naveguem um pouco na melancolia, sabe assim? E acho que é na melancolia também que você acaba criando, né? Que você acaba surgindo aquelas poesias maravilhosas, aquelas músicas que a gente conhece, enfim.